Damos início ao nosso painel da Ativos, etanol como matéria-prima para produtos e combustíveis sustentáveis. Neste painel, iremos debater sobre as oportunidades sustentáveis na cadeia de valor do etanol, sustentabilidade na produção de SAF e a dinâmica do mercado, assim como a estratégia do setor sucro-alcooleiro para a produção de biocombustível sustentável. Estão conosco aqui no palco o CEO da Ativos, Bruno Serapião, o presidente da Única, Júlio Friedman, o CTO da Carbon Direct, Evandro Gussi, e o vice-presidente de Investimento e Desenvolvimento de Negócios da Ativos, Caio da Figo, que fará a moderação deste painel. Caio, a palavra é sua. Obrigado. Bom dia, pessoal. A gente vai fazer esse painel em inglês. Para quem quiser, tem a tradução simultânea aqui atrás, é só pegar. So, good morning, everyone. It's a pleasure to be here to present Bom dia a this todos. panel. É um prazer estar aqui apresentando esse painel. Esse é o nosso segundo painel aqui na CNI. Estou esperando a apresentação para começar. Mas esse é o nosso segundo painel em que vamos falar sobre o uso de etanol como insumo para produtos sustentáveis e combustíveis, indo além do uso de etanol como combustível, mas também como insumo para novos produtos. Para quem nos conhece, nós somos Atlas, somos o segundo maior produtor de etanol no Brasil. Produzimos 2,9 bilhões de litros de etanol, que é suficiente para acionar 15 mil carros e 3,9 mil gigawatts, 650 mil toneladas de açúcar. Temos 8 plantas agroindustriais e impactamos positivamente 23 cidades. Em torno das 8 plantas que temos, nós temos mais de 10 mil funcionários, temos um plano de investimento muito ambicioso. Então, nosso negócio central, pretendemos investir 1,6 bilhões a cada ano para aumentar nossa produtividade e chegar a 38 milhões de toneladas de cana esmagada por ano, e temos outros bilhões de reais para investir, 3 bilhões de reais para investir em novos produtos no futuro. Nossos sites de produção estão no interior, estamos nos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Trazemos desenvolvimento econômico e energia limpa ao interior do Brasil. E por que estamos aqui? Porque ficamos aqui na COP conversando com vocês, trazendo o etanol brasileiro à discussão de descarbonização, porque realmente acreditamos que essa é uma das melhores soluções para acelerar a transição de energia e acelerar a descarbonização do mundo. Quando pensamos em etanol como produto, já tem emissões negativas de carbono, principalmente por conta da alta produtividade e as emissões baixas que temos no Brasil. Quando falamos de etanol como combustível, tem emissões muito baixas comparadas com outros combustíveis. E acreditamos realmente que trazer o etanol de cana de açúcar do Brasil para outros países, para o sul global, as tecnologias que temos para o sul global é uma outra forma de acelerar a transição energética nesses países. Então, como mencionei, estamos no segundo painel. Tivemos o painel no dia 4 de dezembro, falando de etanol como combustível. Vamos falar como insumo para produtos sustentáveis e outros combustíveis. Aqui temos 3 painelistas aqui. Vou moderar. Temos Bruno, que é CEO da Atvos, Júlio Friedman, que é da Carbon Direct, e Evandro Gussi, da Única.
e vamos discutir as oportunidades que vocês têm para usar etanol como novo produto, como insumo de novos produtos, especialmente em combustíveis sustentáveis. Vou passar a palavra para o Bruno, que vai falar sobre o nosso ponto de vista. Obrigado, Caio. Obrigado a todos por terem vir aqui nos ouvir. O que tentamos fazer aqui é que não vamos falar da Atlas, falamos de etanol como combustível, como uma solução para o sul global. Como você pode descarbonizar as economias do sul global com uma tecnologia que existe, em que podemos fornecer insumos para esses países, podemos transferir tecnologia que foi desenvolvida no Brasil, no lado agrícola, industrial e do lado de distribuição. Etanol é um combustível que você não precisa adaptar tanto os veículos. Fizemos um trabalho fantástico ajudando a Índia, por exemplo. E aqui no painel temos Evandro, que é o presidente da Associação de todos os produtores de etanol no Brasil e cana-de-açúcar. Nós temos Júlio, que é um dos principais cientistas sobre intensidade de carbono em biocombustíveis. Falamos de ciências, indústria, das empresas. Estamos aqui e esperamos que deixemos essa discussão não entendendo que etanol é só bom para combustíveis, mas o objetivo aqui hoje é o que podemos fazer com etanol no futuro. E para fazer isso, que a primeira coisa que precisamos entender é a seguinte: etanol tem uma grande cadeia de valor. Você começa com a cana-de-açúcar, da cana-de-açúcar você tem os açúcares e depois você tem muita biomassa. Os açúcares você cozinha ou faz fermentação e se torna VHP, que é o açúcar que produzimos, ou etanol, que colocamos nos carros e misturamos com gasolina. Porém, subproduto desse tipo de moagem e tratamento, temos aqui bagaço. E bagaço hoje utilizamos como biomassa para gerar eletricidade. Esse bagaço tem outros usos, por exemplo, etanol de segunda geração. O filter que e temos a vinhaça que colocamos juntos e colocamos de volta nas instalações agrícolas como fertilizantes. E com isso, o etanol e a vinhaça, o filter que também são insumos para outros combustíveis. Hoje precisamos entender isso na cadeia de valor do etanol com o processo de catalisação, podemos crescer para combustível de renovável, sustentável, que é o objetivo do painel de hoje. Podemos chegar a hidrogênio verde e podemos fazer plásticos verdes. Temos o plástico, uma instalação de plástico que utiliza etileno, etanol e polietileno, que é 100% verde, feito pela Braskem. Quando falamos sobre etanol, não falamos de combustível, falamos de uma cadeia de valor que esse combustível, se você pega os subprodutos, você também o biometano e biofertilizantes. E é por isso que quando você vê a pegada de carbono dessa cadeia de valor, tem o potencial de ser um dos mais baixos. Você tem um bom uso do solo e economia circular ao seu redor. O que estamos fazendo hoje é o seguinte: a primeira parte que já se desenvolveu no mercado brasileiro é a biodigestão para produzir biogás. Basicamente, fechamos os subprodutos. Então, fechando os subprodutos, com isso, produzimos gás. Nosso maior consumo de combustível é diesel, que vemos no mercado na Atlas. Vamos ver os outros players, tentamos substituir o diesel desse gás. E assim eliminamos combustíveis fósseis da pegada desse setor. E nós temos hoje caminhões que podem usar 100% desse gás. E a beleza da cadeia de valor de etanol, você ao redor da fábrica, você só
vai a 60 quilômetros. Você não tem que ir. Você pode ter assim um programa de gás central. Você pode ir votar. É viável e podemos fazer com que isso funcione. Temos o projeto em 18 meses. Podemos ter isso em operação. Esse é o primeiro. Segundo, é que você pode usar para substituir geradores que operam com gás liquefeito de petróleo. Podemos usar para queimar combustíveis e gerar eletricidade. E podemos também usar Fischer-Tropsch, que é uma tecnologia que foi utilizada na Segunda Guerra Mundial para transformar o gás em combustíveis líquidos. Isso é fantástico, é um subproduto fantástico que permite que tiremos o carbono da nossa cadeia de valor. Junto com isso, podemos usar para substituir um dos principais fertilizantes que nós temos em agricultura. Temos fósforo, nitrogênio e temos potássio. O nitrogênio normalmente vem de gás natural processado na Rússia, nos Estados Unidos. Usando esse biometano, temos uma, um combustível aqui, produto verde, que você pode utilizar o nitrogênio. Se você olha a cadeia de valor, você usa tudo que você tem, petróleo, você pode substituir tudo que é tocado pelo petróleo. Precisamos ver a cadeia de valor do etanol, da cana de valor, como uma das mais importantes para gerar combustíveis. E outra coisa que podemos fazer é hidrogênio verde. E vemos o índice de intensidade de carbono para cana-de-açúcar, para H2, é 8,3. 8,6 é etanol de milho. Não temos dados apenas específicos para etanol de cana-de-açúcar. Uma coisa que precisamos ter dados específicos para a cadeia de valor específica do etanol de cana-de-açúcar no Brasil, porque isso é bem melhor. Quando a gente vê a eletrólise, é uma coisa que todo mundo fala, eu vou fazer eletricidade verde e depois vou usar a água. Então, podemos ser melhores em fazer etanol de hidrogênio de etanol. Por quê? Porque o transporte também é muito melhor. Se você quiser ter hidrogênio verde, é melhor enviar o etanol e fazer o processo no final, em vez de enviar amônia. É muito intenso e perigoso esse processo de transporte de amônia. Esse é um potencial, ainda não chegamos lá. Aqui temos dois combustíveis que, junto com o SAF, são combustíveis que você pode usar para fazer etanol. Por que eu estou falando de SAF? Quando vemos o total de biocombustíveis no mundo, 3,8 joules. Isso vai ser multiplicado por 3 em 3 anos. E aí o etanol vai crescer e vai reduzir, porque o SAF, como vocês aprenderam em vários painéis, é a alternativa para nós descarbonizarmos a aviação. E álcool para jato é uma das tecnologias que precisamos para atingir isso. Se vocês tiveram o primeiro painel, para atingir 1,5 graus em 2050, precisamos de 27% da energia vindo de bioenergia. E a aviação é uma das principais coisas. Então, a grande demanda surgindo e o etanol para álcool to jet será um dos mais importantes catalisadores que veremos nos próximos anos. E, como produtores brasileiros de etanol, vou deixar isso com o Evandro, somos as pontuações mais baixas de CI hoje, que nos permite ser um dos players mais importantes de redução de carbono, e se olharmos a nossa experiência no etanol como um combustível, podemos atingir três coisas que o sul global precisa: confiabilidade em termos de concessionária, então sustentabilidade, pontuação CI baixa, conseguimos ter aqui um preço mais baixo que gás. Se trabalharmos corretamente essa cadeia de valor, tem muito potencial para fazer a mesma coisa com SAF.
E aqui, como isso é feito? Hoje, açúcares comestíveis, temos várias ações ou insumos que vão a vários produtos finais. A maior parte aqui do açúcar comestível vai para um produto final que é SAF. E aqui teremos os mais biocombustíveis junto com o metano sustentável. Há duas coisas em que operamos. A cana-de-açúcar tem açúcar e biomassa. Biomassa vai para o metano, para biometano, e o açúcar e biomassa vão para SAF. Então, é uma incrível oportunidade para nós ainda produzir etanol, mas ser um ator maior aqui em SAF e biometano. Quando vemos as formas de chegar à SAF, há várias formas de se chegar à SAF, porque há vários insumos. Alcohol to jet é um dos melhores com emissões de gases de efeito estufa e de estufa mais altos. Eu vou pedir que o Julio fale sobre isso na sua apresentação dele. Então, quando vemos a Atlas, estamos hoje como produtor de primeira geração, que fazemos açúcar, eletricidade, emitimos certificados para o uso de biocombustíveis em vez de combustíveis fósseis, e quando avançarmos, vamos ser uma empresa que é uma empresa de biocombustíveis que faz de etanol, de cana-de-açúcar, faz SAF, que é energia verde, junto com CBIOS, emitindo aqui créditos de carbono do Book and Claim, que isso é muito importante para o sistema funcionar. Porque eu estou aqui como empresa, isso aqui é uma política, né? Aqui é um jogo de política, estamos aqui para discutir políticas. Mas a política não acontece no mundo real. Você precisa de empreendedores para interpretarem as políticas e colocarem em prática. Precisamos ser aqui precau- precavidos, porque acreditamos que o etanol é um novo petróleo para nós. Acreditamos que podemos entregar um produto sustentável. Acreditamos que podemos e que precisamos impulsionar ou dirigir, navegar e voar de forma sustentável. E quais são os planos para fazer isso? Temos planos de investimento para fazer isso e temos a Associação das Indústrias junto conosco, vendo o plano para garantir que poderemos, com brasileiros, fornecer a tecnologia e os insumos para aprimorar a redução de carbono no mundo. Então, juntem-se a mim participando do painel e defendendo uma solução do sul global vindo de nós. Temos uma tecnologia que podemos fazer uma coisa que é acessível, sustentável e que tem uma escala de utilidade enorme. Muito obrigado. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Quando a gente fala de investimentos e das ambições nessa área, nos anos a por vir, a gente geralmente, como dizemos, sempre pensamos que temos duas moedas. O lado financeiro, claro, somos uma empresa privada, mas também falamos de carbono. É a segunda moeda que nós temos sempre que prestar atenção. O etanol vindo da cana-de-açúcar tem uma singularidade. Dentro dessa cadeia de produção, ela traz índices mais baixos de carbonização e que faz com que essa segunda moeda fique ainda mais valiosa. Então, falando nesse assunto, Julio, por favor, fale conosco sobre a sustentabilidade do SAF e como o ETJ se compara com outras tecnologias. Obrigado, Caio. Olá, boa tarde, em várias línguas. Júlio, muito bom estar aqui com vocês. Obrigado a todos por me convidarem e por organizarem esse pavilhão.
A área de aviação emite quase 1 bilhão de toneladas todo ano. Então, não é muito. É só o carbono, eu não estou falando do que a gente está produzindo. E se a gente quiser trazer isso para zero, 60% disso seriam os nossos combustíveis. Nós temos que que ter eficiência e remover carbono, mas a gente tem que se concentrar nos combustíveis. E é isso que sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou o cientista-chefe da Carbon Direct e eu trabalho com a minha equipe para trazer a ciência e a solução para a linha de frente. Nesse contexto, a gente fez vários roadmaps para as empresas, para mostrar às empresas como fazer. A gente tem um trabalho sobre a SAF e um relatório foi liberado recentemente sobre isso. A gente faz análise de mercado, a gente está com a ICAO, com o ICAO, com a ICAO nos programas de treinamento e muitos outros. Isso é um trabalho muito importante para todos. Do que nós estamos falando aqui? Para o combustível de aviação ser sustentável, tem que ter emissões baixas. Dinheiro e carbono são coisas diferentes. A gente tem que, antes que eu comece a dispersar o tempo de todo mundo, a gente tem todo um ciclo de vida que tem que ter uso da terra, está incluso, tem que estar incluso toda a parte financeira. Mas tem outras dimensões, os impactos na água, na poluição, no ar e nas pessoas. Todas essas coisas são importantes. Como o Bruno falou, rapidamente, o SAF não é uma coisa só, são várias coisas. Há muitas rotas, muitas tecnologias, muitos insumos, e varia muito a intensidade de emissão de carbono. E como é que a gente calcula? Como é que a gente mede? Nos Estados Unidos, na Califórnia, na Europa, a gente tem diferentes metodologias para isso. Então, a gente tem abordagens diferentes de carbono também. É assim que os cientistas mostram qual é a bagunça aqui. É muitas coisas, muitas tecnologias, muitos processos para fazer diferentes tipos de SAF. E a gente trabalhou com todas elas. A Carbon Direct trabalhou com todas essas tecnologias, todos os caminhos, para entender e organizar. Esse é o resultado que tivemos, e isso está no relatório SAF que a gente publicou, todos os caminhos, todas as rotas e todos os tipos de SAF. Vocês podem ver que tá quebrado em frações para cada insumo. Por exemplo, em transporte, tem uma pegada de carbono enorme só para mover as coisas de um lugar para o outro. Então, isso é importante. Os aterros também. Algumas coisas são positivas, outras negativas, e a gente tem que organizar. Só para vocês terem uma ideia, algumas coisas bem rapidamente. Esse aqui é com a captura de carbono, isso está parecendo muito bom. O energy crop, as colheitas não estão tão bem, do ponto de vista de pegada, e esse é álcool para aviação, de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar já está melhor do que o milho nesse sentido. E se a gente adicionar a captura, fica muito negativa a captura de carbono. Então, a captura de carbono em milho leva de 77 para 30 na intensidade de carbono. Isso é muito impressionante. E aqui a gente tem novas rotas, hidrogênio, açúcares, e a gente está olhando para todas as rotas para entendê-las melhor. Quanto mais as pessoas entenderem os custos e a intensidade, melhor para todos. E a prontidão da tecnologia. Eu gosto muito desse processo de hidroprocessado, de ésteres hidroprocessados, mas nós não vamos conseguir 3 bilhões de galões em 2030 apenas por essa rota. O que podemos fazer é EFA e Fischer-Tropsch. A gente tentou ver qual que é o rebatimento de carbono nessas equações. E o que a gente consegue fazer? Esse é o custo de rebatimento
com o peso compensado. E isso aqui a gente pode ver via CCS. Esse aqui usa os óleos reciclados. Isso aqui é com subsídios e sem subsídios. Isso tem a ver com a lei que foi passada sobre redução de uso. Dos Estados Unidos, os Estados Unidos criaram subsídios que vão fazer essa compensação e cortou pela metade para menos de $100 o galão. Próximo, pode voltar um pouquinho? Esse aqui traz o cana-de-açúcar do Brasil. Sim, sim, obrigada por apontar. O combustível da cana-de-açúcar está com uma posição muito favorável aqui nesse jogo. Você ganhou seu salário hoje, só por falar isso, não é? A mesma coisa aqui. Os combustíveis EFA estão todos aqui, mas não estão tão bem na foto. A gente tem E para J, ETJ, e a gente tem todo o painel de cana-de-açúcar do Brasil, por exemplo. A gente quer saber os custos e os potenciais de rebatimento de custos. Tem eletricidade que entra no sistema e os insumos que o transporte usa, por exemplo, também tem que ser considerado na equação. A gente está basicamente procurando maneiras melhores de fazer essas coisas. Há muitas formas de usar essa intensidade de carbono e tudo que acontece nos processos desses biocombustíveis. Aqui a gente está olhando um pouquinho para o futuro, mas hoje o Fischer-Tropsch e o convencional álcool para aviação estão na frente. No futuro, a gente pode ver que o Califórnia está se movendo para uma posição melhor e há duas maneiras de fazer essa contabilidade, a forma da GRIT e a forma da ICAO. E a gente colocou uma do lado da outra. E o que isso significa? Que a gente pode fazer a mesma coisa para a agricultura, para ficar melhor. Aqui, a gente pode usar o padrão ICAO, da ICAO, para olhar o que o álcool de etanol faz, o que é bom saber. Esses sistemas têm que ser organizados para as pessoas conseguirem ganhar dinheiro. A gente não pode ter sistemas globais que sejam diferentes, a gente tem que unificar. Hoje a gente não tem, por exemplo, um dos problemas é que a gente não tem fornecimento. A gente só tem 0,1% que é sustentável. E tudo vem de gordura animal, de talo, de óleo vegetal. E não dá para... Isso aí não é escalável. A gente não pode colocar isso em grande escala, não é possível. Então a gente tem que ir por outras rotas. E a gente tem que, para o SAF dar certo, a gente tem que usar outras rotas. Da ICAO, houve uma regra que ficou mandatória até 2025, mas a gente não vai conseguir chegar nessas metas. Não vamos conseguir produzir combustível suficiente. Para ter esses volumes, a gente vai ter que trabalhar muito. Mas é crucial algumas coisas para chegar nessas metas. Diferentes abordagens são suas filosofias muito diferentes de se medir e de se olhar para isso. A gente não pode ficar distribuindo pirulitos e fazer algumas coisas. A gente tem que ter mais dinheiro para produzir, para fazer as coisas acontecerem. Esses créditos são muito importantes em termos de intensidade de carbono. Todos os projetos anunciados nos Estados Unidos para a SAF estão aqui. Nós estamos aqui vendo como está o desempenho. A gente não vai chegar em 2030 nas metas. Vai ser uma diferença muito grande. Tudo que for HEFA e álcool para a aviação também. E há uma oportunidade enorme, então, para esses insumos virem e salvarem a nossa pele. Aqui, na Europa, a gente tem uma visão muito diferente. Nós temos vários esquemas da aviação da União Europeia e vários
players trazendo dinheiro para essa área. E, de novo, a gente tem o REFA existente, provindo de resíduos. E nos sistemas atuais, quando a compliance ficar mais dura, eles exigirem que as regras sejam seguidas, a gente vai ter um diferente. A gente não está falando de um ciclo de vida, como o Bruno falou. A gente pode falar em intensidade de carbono. Os volumes podem alcançar mais do que o volume necessário de consumo, mas a gente tem que esperar para ver como vai acontecer. Agora, em termos do book and claim, essa rota é um mecanismo com base no mercado que facilita a gente desdobrar esses atributos ambientais do produto físico para os de créditos de carbono para a eletricidade, por exemplo. O combustível em si pode ser feito no Porto de Roterdã, por exemplo, mas vai ser usado no Porto de Los Angeles. A gente pode ter esses atributos de carbono que sejam rastreáveis. E a gente também pode seguir o produto físico do ponto de vista contratual. E aqui a gente está mostrando como isso funciona. A gente tem o combustível convencional, a gente queima o combustível e vai ter as emissões. Tadá, é isso. Agora a gente está falando book and claim, a gente desdobra esses dois elementos, faz o registro e a companhia aérea, mesmo sem usar usar esse combustível, ela faz um agendamento, um book, e vai ter o atributo do escopo 3. Nesse caso, a Alaska Airlines, por exemplo, vai estar no escopo 3. Isso é importante porque vai trazer dinheiro para o sistema. A Microsoft vai pagar um pouquinho de dinheiro para esse book and claim, e isso é um mecanismo para trocar recursos financeiros. É claro que precisamos de mais diretrizes, contratos, e entender melhor como isso funciona. Como funciona esse mercado de complaint, de book and claim? E, nesse sentido, a maioria dos mercados de complaints não está em aviação. É considerado uma coisa internacional. É uma contribuição internacional para o setor. A SBTI, a diretriz da SBTI também está construindo o seu handbook. Eu espero que a gente consiga ter acesso a isso logo. E o book and claim, há um processo de compra dessas claims, e as corporações, e aquelas que tiverem no escopo 3, um banco, uma empresa de tecnologia, podem compensar as suas emissões através da aviação. Elas podem transferir recursos para cá. Então, é muito importante entender como fazer investimento em produção, e o ano de 2027 vai chegar muito rápido. Só faltam 4 anos. Então, a gente tem muitas coisas para fazer até lá. Temos que saber que SAF não é uma coisa só, são várias. O ambiente regulatório é importante, vai liderar essa inovação e investimento, e o Book and Claim é uma ferramenta nova para os produtores de SAF, para os compradores e usuários. A gente vai ser todas essas coisas acontecendo aqui dentro. À medida que esses combustíveis entrem no mercado, como eu falei para o SAF, a gente tem que também entender melhor como os mercados vão reagir. E muito obrigado a todos pela atenção na minha explanação. Muito obrigado, Júlio, foi incrível. Como podemos ver aqui, o Book and Claim será uma parte muito grande desse negócio. No Brasil, tem tanto potencial para produzir biocombustíveis, especialmente SAF. A gente mal pode esperar para chegar nesse ponto. A gente quer começar a viajar com esses combustíveis. E quando começarmos a fazer isso, vai ser importante que a gente tenha o ambiente regulatório ideal para que a gente consiga melhorar a nossa descarbonização. Falando nisso e falando das regulamentações e do papel do Brasil na aceleração da transição energética para os biocombustíveis, Evandro, por favor,
a palavra é sua. Vamos falar sobre o que estamos fazendo aqui, com a liderança da Única nessa transformação, nessa indústria de transformação. É uma honra estar aqui em nome da Confederação Nacional das Indústrias do Brasil. Nós temos uma parceria com eles, eu represento a Única, e é muito bom ter sido convidado por uma das empresas associadas, Atvos. Aí adorei a apresentação do Júlio, muitas informações que vão facilitar a minha vida. Eu adorei a moderação que o Caio está conduzindo. Ok, já entendi como então navegar aqui. Eu sou Evandro Gussi, CEO da Única. A Única é uma associação de classe de biocombustíveis e cana-de-açúcar. Como o Júlio mostrou, não temos um problema com a demanda de bioenergia no mundo. O mundo tem que reduzir essas emissões. As agências de energia internacionais dizem que a gente tem que ter 3 vezes mais fornecimento de bioenergia até 2030. Isso significa que isso é amanhã, do ponto de vista histórico. E como o Júlio também mostrou, em aviação, a demanda começa em 3, 4 anos. É hoje, isso não é nem amanhã, isso é hoje. E a gente não tem problemas com a demanda. A demanda é dada. Por outro lado, temos um país no mundo, não é o único, mas um país, que tem uma das maiores oportunidades em fornecimento de bioenergia no mundo global. Mas nós temos um problema. Uma coisa não conhece a outra. E não é novidade para nós no Brasil. A minha filha mais velha foi para o Canadá estudar, para terminar o ensino médio, e ela ficou maluca com as pessoas do Canadá, perguntando: você vem do Brasil? Que maravilha! Você fala espanhol? A capital é o Rio de Janeiro, certo? Você está na América do Sul, é isso? Você é sul-americana mesmo? E o que me deixou mais chocado, que isso não é novo. Há um livro, eu ganhei de presente há 3 ou 4 semanas, e o título é Brasil, País do Futuro. E esse livro foi escrito em 1941. Não por um brasileiro, mas um austríaco chamado Zweig. Esse homem veio para o Brasil e passou algumas semanas por aqui, depois voltou para o Brasil e viveu aqui por um tempo. Como minha filha, ele ficou maluco. Como o mundo pode não conhecer o Brasil? Nessa época, quase 100 anos atrás, 80 anos atrás, as pessoas pensavam que a gente falava espanhol, que a capital, claro, naquela ocasião, já foi o Rio de Janeiro, mas ninguém sabia nada sobre o Brasil. E sua missão, há 100 anos, eu tenho que mostrar esse país incrível para o mundo. Ele não conseguiu fazer isto. Ele não completou essa missão. Mas nós temos essa missão agora. Por quê?
temos uma preocupação urgente. E o Brasil é parte da solução. E a bioenergia com sustentabilidade produzida no Brasil é capaz de ser parte dessa solução. E quando eu falo bioenergia produzida de maneira sustentável, sem impactos em desflorestamento, sem competição entre comida, alimentos e combustíveis na produção. Essa é a nossa missão. E essa missão começou com uma coisa muito importante. A nossa indústria decidiu não ser apenas composta por negócios sustentável, mas ter sustentabilidade como um negócio em cada uma delas. É isso que ele estava mostrando. A Ativus 1.0 e a Ativus 2.0. Isso mostra que nós éramos um negócio sustentável. Há duas décadas. Nós nos tornamos, 2 décadas atrás, um negócio sustentável. Agora nós temos sustentabilidade como negócio dentro da nossa empresa. Porque o mundo e cada uma dessas empresas começam com uma preocupação. E essa é a preocupação. A necessidade de bioenergia, de energia de baixo carbono. E sim, nós vamos entregar isto. E vamos entregar. Esse é o ponto. Porque a demanda é que a nossa missão é apenas uma coisa: criar o jogo. O mundo precisa conhecer o Brasil. Estou repetindo as palavras do Bruno aqui, nesse ponto. Depois temos, sim, muitas oportunidades. Nós colocamos aqui uma cana-de-açúcar, poderia ser uma planta do milho, porque milho no Brasil é muito diferente comparado com o milho dos Estados Unidos. E eu gostaria de compartilhar uma história rapidinho, porque a única, tradicionalmente, representa o setor da cana-de-açúcar. E aí uma empresa no Brasil que produz etanol de milho tentou vir a única. Em 2019, nós falamos inicialmente, não, não, pessoal, milho, a gente não quer vocês aqui. Depois descobrimos que no setor de milho, nós temos uma diferença muito grande com os Estados Unidos. 50% do nosso etanol de milho é produzido pela safrinha. É difícil de passar isso na Europa. Quando eu falo de safrinha, a pessoa da Europa fala assim, nós temos safrinha também. Ah, porque no primeiro ano plantamos cultura 1, no ano 2, o segundo cultivo eu plantei na mesma área, no mesmo ano eu plantei 2 culturas ou 3 culturas, porque conseguimos fazer isso. Isso nos mostra uma grande diferença, e a segunda é a produção de eletricidade e temos aqui na instalação produzido de biomassa e não de gás natural, ou, por exemplo, na malha elétrica dos Estados Unidos, você sabe melhor que eu, de carvão. Temos nos Estados Unidos produzindo etanol de carvão. Mas na cana-de-açúcar nós temos 2.0, no mundo 2.0 temos biogás, biometano, hidrogênio, mobilidade marítima e, por fim, não menos importante aqui, meu foco de hoje, que é combustível de aviação sustentável. Isso aqui, sustentabilidade como negócio, e nessa planta maravilhosa chamada cana-de-açúcar, a mais
painel solar mais poderoso no mundo. Estudos mostram que cana-de-açúcar pode produzir 10 vezes mais energia do que o melhor painel solar do mundo. Em termos de SAF, como vocês sabem, Júlio sabe melhor que eu, não temos SAF, não, em uma reunião com uma refinaria europeia importante e analisando todas as camadas do processo regulatório na Europa, e eles dizem que você não pode produzir disso, daquilo e de outra coisa. E aí eu perguntei, como vocês vão atingir esse tipo de combustível de aviação sustentável? E esse vice-presidente da SAP, de uma das empresas mais importantes de refino na Europa, me disse o seguinte: não temos e não teremos, porque devemos deixar os nomes e títulos e atingir que precisamos. O que precisamos é de energia de baixo carbono, sem desmatamento e sem concorrência entre alimentos e combustíveis. Não importa o nome, avançado, não avançado, padrão. Isso aqui é uma criança falando. A natureza falando diz o seguinte: o que queremos atingir? Eu preciso de sustentabilidade, significa, neste caso, baixo carbono, segundo, sem desmatamento, claro. Vocês não têm uma solução, você tem mais problema. E sem concorrência. Porém, o ponto aqui é o seguinte: as empresas aéreas dizem que 65% da solução da descarbonização do setor só pode ser atingida com combustível de aviação sustentável. E no Brasil temos certeza de que temos a melhor oportunidade, o custo mais baixo, para entregar esse tipo de insumo a partir do etanol. Como Bruno e Júlio disseram, claro, SAF é muitas coisas e vamos precisar de tudo. O que eu estou dizendo, todos os dias, ou quase todos os dias, que eu não acredito mais num mundo ou isso ou aquilo. Eu acredito que no século XXI precisamos de um mundo isso e isto e isto, mas eu posso dizer que etanol como insumo para combustível de aviação sustentável é uma parte importante da solução e do Brasil. Essa é a boa notícia. Mas eu tenho uma notícia ainda melhor. Isso pode transformar algumas partes do mundo vulnerável. Na África, por exemplo. Por quê? Porque o nosso modelo, eu posso garantir a vocês, é maravilhoso e ele é replicável em algumas partes do mundo. Um dos trabalhos da Única é encontrar locais em que esse modelo possa ser replicado. Por quê? Porque não acreditamos em formas concentradas de energia. Sem incidentes diplomáticos aqui. Ninguém quer aqui um gás. Não, não é porque é a Rússia, porque é concentrado. O mundo quer atingir, o mundo quer chegar onde já estamos. Porque todas as soluções, respeito e aprecio os esforços dos Estados Unidos para reduzir a intensidade de carbono do etanol deles. E eu espero que consigam, porque o mundo, meus filhos e meus netos vão precisar disso. Porém, estão tentando reduzir 10%, 20% da intensidade de carbono em comparação com combustíveis fósseis de aviação
o Brasil, nosso etanol já consegue reduzir algo como 2/3 das emissões de carbono agora. Isso é uma boa notícia. Temos uma notícia maravilhosa, porque estamos desenvolvendo um novo programa do Fuel for Future, combustível para o futuro, e o que temos nesse futuro? O Bruno contou de forma maravilhosa essa história. Agora temos 22 gramas de CO2 equivalente por megajoule. Mas eu vi enormes planos para serem atingidos menos 16 gramas de CO2 por megajoule. Estamos voando, capturando o CO2, dirigindo, capturando o CO2. É o trabalho mais maravilhoso social no mundo. E com o aumento da produtividade, com a substituição do biometano, como o Bruno falou, o biometano substituindo o diesel, e a captura de carbono e armazenamento, porque o Brasil tem características geológicas maravilhosas para atingir isso. E isso não é em 30, 40, 50 anos, estamos falando nos próximos 10, 15 anos, que em 10 anos vamos poder duplicar, ter o dobro da produtividade com cana-de-açúcar. Isso vai ser feito, o biogás e biometano especialmente vão aumentar exponencialmente nos próximos 10 anos, e CCS está bem mapeado no Brasil para o próximo ano. E aqui, então, estamos aqui sim, 100 anos depois do Zweig, não com os alemães e austríacos, com pessoas brasileiras, com apoio de todo mundo, como o Júlio nos mostrou, vamos atingir no Brasil. Seremos o país do presente e sim, do futuro também, mas entregando o que é o melhor ponto, mais principal ponto da humanidade. Muito obrigado, Evandro. Muito obrigado. Agora, vamos começar realmente a discussão do painel. E, de verdade, há tantas oportunidades aqui no Brasil. E a gente vai duplicar a nossa produtividade, aumentar a nossa produção em grandes números. E a gente vem fazendo um trabalho incrível com o SAF, com o SAF sustentável. A gente ainda tem muito a fazer. É um bom desafio, mas seremos capazes de fazer isso. Agora, vamos começar a mesa redonda. Eu gostaria de começar uma pergunta para Júlio, Bruno e Evandro. Quando falamos de ATJ, etanol para aviação, nós estamos na fase final de desenvolvimento, mas ainda uma fase de desenvolvimento. Uma coisa, quando conseguiremos escala em ETJ? Eles chegando para os aviões de fato. Um dos desafios finais que estejam acontecendo e que a gente tem que tratar nos próximos anos. Já estamos começando com algumas dessas plantas. Outras empresas estão construindo essas coisas. Teremos algum volume, pouco, mas será um volume real daqui a 1 ano ou 2. Para chegar ao volume que precisamos de forma global, não vamos conseguir até 2030, será 2033, 35, quando os volumes estarão de fato lá. Teremos que resolver como vamos concentrar a parte de financiamento dos projetos para serem construídos. No momento, o desafio não é a demanda. Como ouvimos há pouco,
mas é porque temos o problema com o suprimento. Uma empresa como, veja, a Delta, por exemplo, vai ligar para os fabricantes e vai falar: queremos que construir a sua planta, queremos fazer muito combustível. Eles falam: ótimo, pode falar o volume, a data e o preço do combustível? A empresa vai dizer: não, a gente não pode contar isso para você, mas nos ajude a construir a nossa planta. Não, desculpa, a gente não vai dar dinheiro, a menos que a gente saiba aqui todos esses dados. Então, a gente tem o problema do ovo e da galinha nesse setor. Então, a solução para esse problema é sempre o mesmo: galinhas. Precisamos simplesmente construir as plantas, erguê-las. Quando elas estiverem construídas, teremos aí os insumos que sejam de baixa intensidade de carbono, o preço bem entendido, que o mercado entende bem, e aqui o álcool vai se distinguir, se diferenciar nesse tipo de indústria, pelo que foi mostrado, dito aqui, o Brasil vai ter um volume maior de produção e com baixa intensidade de carbono. Isso é perfeito. Então, precisamos de mais galinhas, não é? Bruno, falando de galinha ou plantas, como podemos. Quais são das coisas que você acredita que sejam mais importantes para se ter, como para termos confiança suficiente para fazer esses investimentos, para começar a construir essas plantas da perspectiva de um produtor ou empreendedor? Vou fazer um comentário relacionado ao Brasil. O Brasil perdeu uma grande janela de oportunidade quando falamos, por exemplo, de esmagamento de soja, 20 anos atrás. Tínhamos os insumos, não tínhamos a regulamentação correta e as proteções corretas no Brasil. Então, acabou que enviamos a exportávamos a soja se concentrou com todas as instalações de esmagamento. Agora estamos vivendo o mesmo dilema quando falamos álcool de aviação. Temos a produção maior de insumos no mundo, temos escala de utilidade, temos fantásticos acionistas, temos a Mubadala, lá, o Fundo Mubadala está disposto a investir no Brasil, mas de fato precisamos que o marco legal para instalar uma indústria que não existe no Brasil, ele precisa ser favorável. Como uma empresa global que somos, podemos colocar essa instalação em qualquer lugar do mundo. Sabemos que a Califórnia tem alguns incêndios, no mundo existem incentivos. Se não duplicar, se tivermos esses incentivos no Brasil e se eles não forem viáveis, vamos exportar etanol e vamos aumentar o índice de carbono, o CI. Então, aqui a produção de etanol nos Estados Unidos e exportar etanol do Brasil para os Estados Unidos, o preço acaba quase o mesmo. Então, se eliminarmos isso, teremos o índice de carbono mais baixo possível. Se tivermos o marco legal adotado, teremos financiamentos, temos o BNDES, que tem financiamento de longo prazo, com baixas taxas de juros, temos a matéria-prima. E por que estamos vendo isso? Porque os atores desse mercado podem se integrar completamente a isso e não teremos o risco de ter os insumos. O problema da galinha, de construir a galinha, é que você não tem o ovo. Você não tem o ovo para fazer a galinha. No final das contas, na verdade, você não tem nada. Você não tem nem o ovo nem a galinha. Precisamos ter os insumos para garantir que teremos o produto. E res- respondendo ao seu ponto, Júlio, se no Brasil, se tivermos a regulamentação correta, adotada, poderemos fornecer quando vamos fornecer o combustível, a que custo e qual ser o índice CI potencial. Esse aqui, na verdade, é finanças. Não estamos reinventando a roda. Isso está em operação no mundo desde a reconstrução da Europa, desde 1945. O Plano Marshall fez isso. A coisa aqui, para mim, para o Brasil, acho que a tecnologia nós temos
e tecnologias. Temos aqui o escalonamento. Quando decidimos construir, teremos comissionamento de plantas, não teremos risco tecnológico e, portanto, está nas nossas mãos, nas mãos do governo brasileiro, para definir a política correta para fazer com que o Brasil seja um local para colocarmos tudo isso. Só rapidamente, 100% de acordo. Na verdade, tudo isso são questões políticas e regulamentares. Isso precisa estar correto. A única coisa que eu acrescentaria aqui, uma coisa que me tira o sono, é o desafio da mão de obra. Não temos uma mão de obra qualificada para construir essas plantas que entende o mercado de carbono. Graças, felizmente, um país como o Brasil tem uma força de trabalho jovem, dinâmica e crescendo, que é bastante diferenciado em termos do Brasil. Temos todos os elementos da cadeia de valor já existente e podemos ser um fornecedor sustentável disso, mas precisamos ter a política e a visibilidade de uma coisa como essa. E porque é um projeto de 30 anos. Temos oceanistas que já estão analisando o Brasil daqui a 30 anos. Se não tivermos a política, Evandro, talvez você possa falar sobre isso. Eu trabalhei junto com o Evandro na associação, mas o que estamos fazendo em com relação ao governo para falar dessas políticas e que fossem sustentáveis? Tivemos um trabalho ótimo no lado de demanda, com o combustível do futuro. Como vemos aqui a política avançando? Primeiro, eu concordo 100% com você. E eu me lembrei agora que do Douglas North, que disse que est- o arcabouço institucional é mais importante para o desenvolvimento econômico do que as descobertas tecnológicas em si. Na verdade, você só consegue ter desenvolvimento tecnológico se você tem um uma estrutura, um arcabouço correto institucional. Esse é o nosso negócio central nesse momento. Tudo já está feito, a parte econômica já foi feita, a cadeia de valor perfeita, insumos, etc. O que precisamos mostrar, essa é a nossa missão, mas especificamente nesse processo, a minha missão é mostrar, primeiro, para o nosso governo, a importância e a janela de oportunidade que o Brasil tem agora e não podemos perder, porque não é apenas em relação ao nosso futuro como nação, como país. Quando eu disser o que eu vou dizer, as pessoas acham que eu estou contando uma piada. É sério, eu tenho 5 filhos. Eles têm o comprometimento de ter 5 filhos cada um. Significam pelo menos 25 netos. E o comprometimento da próxima geração é ter mais filhos. Mas minha questão é exponencial. A mudança climática é uma preocupação séria para mim, com 5 filhos e contando. Não é uma piada, é sério. O Brasil não pode perder. Estamos mostrando, e o governo brasileiro, neste momento, tem uma outra estrutura em comparação com o que tínhamos. Não estou comparando ideologias e governo, nada disso. Não. Quando eu tinha conversas com muitas autoridades sobre mudança climática e como voltar a isso, era difícil fazer. Agora eu consigo. E, obviamente, precisamos primeiro fornecer ao governo as informações verdadeiras e, em segundo lugar, apoiar o processo regulamentar global também. Porque quando eu vejo, não queremos isso, não queremos aquilo, porque você precisa segregar etanol para atingir. Nos Estados Unidos, por exemplo, e às vezes eu digo, esse pessoal não sabe o que acontece com o mundo. E a demanda, e a relação de oferta
e demanda. O Júlio falou sobre isso. Isso também são duas conquistas que precisamos ter: processo regulamentar, a estrutura institucional no Brasil e especialmente nos países mais importantes no mundo. Perfeito. Só uma última colocação. O Combustível do Futuro, o projeto, tem que ser aprovado nas próximas semanas no nossas Câmara. Não é o suficiente, mas será feito. E, em segundo lugar, até o fim deste ano ou no começo do próximo ano, isso será conseguido. Essa é uma obrigação do ponto de vista de demanda. Deve haver uma mistura, um mix, pelo lado das companhias aéreas. Nós temos os engenheiros, nós temos a demanda, nós temos os recursos. A gente só precisa ter um arcabouço legal para colocar o Brasil no melhor lugar, para o SAF acontecer para o Brasil. É exatamente o que eu queria falar. A próxima pergunta é relacionada a esse assunto. Eu queria começar com o Júlio, a mesma dinâmica que a gente fez agora há pouco. Podemos ver que temos duas moedas. Uma, dinheiro, e a outra é o carbono. Quando a gente fala dessa segunda moeda, as pessoas valorizam isso de formas diferentes. Júlio, como que a gente faz como um mundo único? O carbono é o mesmo para o mundo todo, não faz diferença do ponto de vista de física. Na Europa, nos Estados Unidos. Como a gente pode calcular o valor e trazer um só mercado de carbono e um só arcabouço legal, e um só arcabouço, uma estrutura, um marco para que a gente consiga ser mais consistente nos anos por vir? A melhor oportunidade é o que vai ditar o que a gente faz. Se quiséssemos fazer isso em plásticos, impossível, eu diria impossível. Tem muitos fatores, é muito complicado. Mas o plástico, nos Estados Unidos, no Japão, nos Emirados, na Europa, no Quênia, a forma de calcular esse valor é completamente diferente. Mas a gente tem rotas limitadas e os desafios são comuns. Há apenas dois mercados em que isso é verdade: aviação, combustíveis de aviação, porque nasceu internacionalmente. Os países não têm a sua própria área de aviação isolada. Então, isso acontece. O ICAO é um dos promotores de uma forma global de ver os requerimentos e de ver as regras. Então, a área do Pacífico e a Delta tem segue as mesmas regras nesses mercados. O outro é o marítimo, pela mesma razão. A área de comércio marítimo é a mesma coisa. Todos os países têm isso, eles têm que ter um perfil de emissões, mas é um negócio, por natureza, internacional. Então, nós temos uma janela muito curta para fazer com que esses padrões, esses standards, eles sejam colocados corretamente. A ICAO começou a tentar fazer isso. A forma como eles começaram tá boa. Tem muitas pessoas trabalhando para fazer com que esses padrões incluam várias dos elementos necessários. A Corsea, hoje, a forma que eles fazem a contabilidade, eles fazem a média de 4 modelos. Eles sabem que não é uma resposta científica, mas é a forma de começar. Isso funcionou de certa forma. Nós somos amigos. E como a gente faz com que isso se desenvolva de forma melhor? Eles anunciaram há 2 meses que eles têm tabelas de tempo e o que deve ser feito em cada intervalo de tempo, mas isso é uma coisa nacional. Mas se a gente quiser 2 setores, o setor marítimo e aviação, isso é 5% das emissões. E são 2 empresas globais que têm
as bases para que a gente vá na direção correta, ou que a gente vá em qualquer uma dessas direções. Especialmente na ICAO e na IMO, eles estão progredindo nesse assunto. O Brasil precisa também progredir nesses assuntos. E esses sistemas públicos têm que aprovar essas regulamentações e regulamentar o que for aprovado. Como o desenvolvimento do mercado formal de créditos de carbono brasileiro e a conexão com os sistemas internacionais, como eles funcionam hoje. Como a única é parte dessa discussão. Nós temos duas questões falsas, eu diria. Algumas pessoas falam de biocombustíveis, há pressões de desflorestamento e pressões sobre a cadeia alimentar. Nós temos que tratar dessas duas questões, porque não é verdade, isso não é verdade. Na RenovaBio, a nossa política nacional de biocombustíveis respeita o arcabouço legal de florestas no Brasil, há um nível muito alto de obediência a essas regras. Mas, em termos de biocombustíveis, a gente está comprometido com zero desflorestamento. Mas há 10 milhões de hectares numa floresta. Se eu tiver apenas uma areazinha desflorestada, o restante todo vai ser proibido de produzir esses biocombustíveis de acordo com essas regras, com esses novos padrões. Segundo, 100% das áreas de cana-de-açúcar está em pastos. Eu sou do oeste de São Paulo, do estado de São Paulo, eu sei que isso acontece. Nós temos pastos e áreas degradadas de pasto nessas áreas. E agora, 17% das nossas áreas de cana-de-açúcar são usadas para outras culturas. Amendoim, por exemplo, desapareceu do estado de São Paulo no passado. Agora, São Paulo, de novo, é o maior produtor de amendoim no Brasil e um dos mais importantes no mundo. E por que isso acontece? É muito simples. As áreas degradadas de pastagem, é difícil fazer algumas outras culturas funcionarem, mas com a agroindústria em larga escala fez com que isso fosse possível. E agora nós estamos de novo dividindo essas terras com mais produtores para que produzam amendoim. Isso é maravilhoso para a cana-de-açúcar que plantamos. E o etanol de milho, a gente só usa a proteína, a fibra, e todo o resto do milho vai se tornar outras coisas, vai se tornar insumos ou ração. No Brasil, o que a gente está fazendo, você sabe melhor do que eu, a gente está implementando nos últimos anos o que a FAO chamava de os sistemas integrados de alimentos e combustíveis. Isso foi dito pela FAO há muitos anos. Isso está sendo implementado no Brasil. E é aí que nós deveríamos nos focar. Só complementando o que você acabou de falar, o Brasil tem a capacidade de consumir muito mais biocombustíveis e reduzir o carbono, a pegada de carbono muito mais, do que o que foi acordado no Acordo de Paris. E isso é uma fonte de valor excepcional para o governo central entender que precisa nos ajudar a indústria a avançar. O objetivo seria
Vamos falar de SAF. Vamos falar de uma planta de SAF perto de Guarulhos, do aeroporto. Nós temos vários players internacionais operando em Guarulhos. Então, isso seria certificado pelos maiores fabricantes da aviação no mundo, e a gente pode fazer todos os objetivos de Go usando o Brasil como hub. Isso geraria muitos créditos de carbono para nós. E é outra rota que poderíamos tomar. É uma rota de exportação. A gente pode exportar os créditos, não necessariamente o combustível. Então, quando pensamos no mercado de carbono como exportação, os países do sul global podem realizar diversos investimentos em vários países. A gente não consegue chegar no CAPEX tão rápido, mas a gente pode ter ajuda para a regulamentação, de forma a avançar com a nossa descarbonização, para chegar no 1,5 graus centígrados de limite. Muitos países estão se fechando. E a gente não vê a globalização acontecendo como víamos antes. O que você acha disso? Falando de globalização, eu acho que nós temos que fazer um retiro, assim, é uma espécie de retiro. É um fenômeno global. Os países estão focando no mercado doméstico, nas suas questões domésticas. E, do ponto de vista de clima e os problemas associados a isso, nessa COP, eu vi muitas pessoas falarem como reverter isso. Porque os países estão olhando para dentro. A gente não consegue escala, a gente não consegue a velocidade e o que a gente precisa para chegar nas nossas metas. É um tópico que está surgindo agora, mas eu concordo que há oportunidades reais no Brasil de construir as plantas e escalar essas plantas rapidamente. Já passou da hora. O relógio está andando. Então, qualquer coisa que fizesse mais compensações mais rapidamente seria bem-vindo. Do ponto de vista de crédito de carbono, o book and claim é uma maneira de fazer isso. A gente não vai ficar transportando combustíveis de lá para cá. E esses atributos, eles entregam reduções para as pessoas que estão viajando de avião ou que têm aviões operando a aviação. Nós geramos eletricidade e reduzindo o carbono ali, e o CCS está incluso, a gente pode conseguir combustíveis que são negativos em carbono. E aí a gente teria escolhas. Uma escolha, por exemplo, quando chegamos a zero, a gente vende o restante, o que está abaixo de zero, como crédito. Ou então, a gente pode amarrar isso aos combustíveis. E aí a gente começa a ter um ativo combinado. E isso ficaria muito bem. A gente vê essas duas soluções e elas duas funcionariam muito bem. Perfeito. Agora vamos prosseguir para combustíveis negativos em carbono. Quando a gente fala da tecnologia e a viabilidade para que isso ocorra, Júlio, como você enxerga esse desenvolvimento e o que acontece em termos de pricing para fazer com que isso seja viável? Há preços que seriam valorizados pelas outras partes envolvidas. Algumas coisas eu gostaria de colocar aqui. Todas as tecnologias das quais estamos falando existem e estão prontas do ponto de vista técnico. Em 1968, nós tivemos essa tecnologia desenvolvida, por exemplo. Em 72, outra tecnologia, e a captura de carbono em 96, há 27 anos. E a gente já sabe fazer essas coisas. Fischer-Tropsch, a mesma coisa, foi desenvolvida nos anos 20, na Alemanha.
gaseificação em 1850. Então, nós sabemos fazer essas coisas. Nós temos que ter a infraestrutura construída, e isso leva algum tempo. E o seu ponto, Caio, isso precisa de dinheiro. Para isso, precisamos de dinheiro e recursos. Por isso que eu fiz essa análise. Para nós, cortar o CI, a melhor maneira de cortar o CI, de reduzir o EI, é CSS. Para cortar do etanol de milho dos Estados Unidos 70 e 80 megajoules por tonelada, a gente tem que cortar isso pela metade, para 40 gramas por megajoule. Para isso a gente tem que adicionar $50 por tonelada. É um custo alto. Mas a redução em termos de combustível seria de $40 por tonelada. Isso é muito bom. Esse é um resultado bom. Você está modificando um volume a gente está mudando o denominador. O denominador ficou melhor. E o valor dessa redução, quando a gente adiciona essa tecnologia nova, é muito bom. E quem vai pagar por isso? Essa é a pergunta. E agora, é um mercado voluntário, as pessoas podem querer pagar, mas isso está sendo trazido para os combustíveis de aviação e está ficando um padrão mandatório, um padrão obrigatório. Não será um mercado de compliance, não um mercado voluntário. Será o mais rápido, a melhor tecnologia de redução. Tudo vai sair das prateleiras e nós vamos ver tudo isso participando dos mercados nos próximos anos, com certeza. O Brasil, com recursos e formação geológica excelente para tudo isso, a gente pode trazer os insumos e os combustíveis para outros países que precisem. E nós temos Northern Lights, alguns investimentos. Nós temos 100 projetos de CCS em vários lugares do mundo. A gente está vendo esses projetos surgirem na China, no Japão, na Indonésia, na Austrália. Então, haverá mais e mais lugares, mundo afora, onde encontramos este tipo de projeto. Falando nisso, Bruno, como você enxerga essas tecnologias sendo combinadas na produção de cana-de-açúcar brasileira e o etanol de cana-de-açúcar no Brasil? Como a gente consegue construir um produto negativo em carbono? Como a gente consegue colocar isso dentro do nosso portfólio? Nós somos um fornecedor integrado. Nós temos fazendas, a gente tem culturas, a gente tem muitos hectares de cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar extrai já, em si, muito carbono da atmosfera. Vamos olhar para a nossa cadeia de fornecimento. A gente produz processo de fermentação. Em muitas partes do nosso processo, a gente tem biogênicos sendo capturados, biogênicos que capturam CO2. E nós não temos o RAE para dar um incentivo de $85 por tonelada para capturar esse carbono, mas temos que ser criativos e encontrar uma maneira de valorizar isto. Biogenics é uma das coisas para as quais estamos olhando, mas o biometano é interessante também. Se olharmos, quando a gente tem biomassa em produção de etanol. Primeira coisa que a gente falou, a gente tem que tornar isso um fertilizante. E 25% dessa produtividade vem da mesma terra, da mesma área. And I have to capturar esse CO2 e transformá-lo em biometano. E é isso que a gente está tentando fazer. Nós temos que ter o metanol de cana-de-açúcar, tornando-se um produto de carbono negativo. Então, com a mudança do consumo do óleo diesel, a gente pode se tornar o maior fornecedor desse biodiesel.
aquele projeto já está fazendo isso. Isso nos permitiria ou capturar os créditos ou vender o combustível como uma combinação, uma mistura. E nós temos políticas, mas também nós temos coisas do mundo real que têm que ser trabalhadas. Nós temos o etanol de milho dos Estados Unidos, e isso não se classifica para o índice de ERA, e eles estão comprando 30% de cana-de-açúcar do Brasil e misturando com o etanol deles. E aí sim eles conseguem pedir esses incentivos. Então, as coisas já estão acontecendo no mercado voluntário. Boas políticas, a IRA é uma política boa, mas o Brasil não tem esse incentivo. Nós não temos espaço na legislação e na taxação. A gente pode exportar o nosso etanol para esses blends, essas misturas. E a gente pode usar o biometano para chegar nesse ponto. Perfeito, fantástico. Estamos chegando ao final do nosso painel. Eu só gostaria de perguntar aos nossos painelistas. Parece que temos uma pergunta. Olá, meu nome é Predik Moma. Eu sou consultor sênior e diretor de política numa associação do Banco Mundial no Reino Unido. Fantásticas apresentações de todos os painelistas, obviamente, todos os colegas da Única. O Brasil é a potência de bioenergia do mundo. Mas, Bruno, eu fiquei tão impressionado com a sua apresentação, especialmente porque temos aqui o foco em SAF, que é muito importante para o mundo. Mas quando falamos de biogás e biometano, há um interesse renovado e há coisas importantes acontecendo no mundo. Tivemos um congresso de biogás na Índia e tivemos a Petrobras investindo muito em produção de biogás, mas não para áreas locais, para aqui o congresso de CBD, de biogás, para instalar nas plantas diretamente. Eu estava tentando dizer que há uma coisa muito importante surgindo se quisermos ter uma produção industrial. A minha pergunta a vocês, além do etanol que está passando, todo mundo desde os anos 90, tipo, estudei como ele surgiu, depois diminuiu, depois aumentou. E biogás, que políticas tem para destravar mais potencial, primeiro? Segundo, vocês falaram de crédito de carbono. Na Organização Mundial de Biogás, estamos vendo como temos uma certificação e normatização para produtos de biogás e biometano. Então, seria útil saber se vocês estão evoluindo nessa direção e, se sim, se gostaríamos de participar disso e gostaríamos de contribuir, não só no nível Brasil, mas também no nível global e internacional. Muito obrigado por participar do nosso painel, pela sua pergunta. É importante trazer essa discussão para o mundo sobre biogás. Hoje, há produções dentro do país em pequenas instalações. Duas coisas estão acontecendo. Temos algumas pessoas que injetam em tubulações, e aí você pode comprar gás ou gasodutos, você pode comprar o gás limpo na sua carteira. A segunda coisa que acontece, e a maioria dos atores fazem isso, estão fazendo isso, é trans- trocando combustíveis líquidos por combustíveis em gás. Então, quando você passa transportes, o nosso desempenho é ruim. Não temos muitas ferrovias e não temos muitas hidrovias também. Então, esse é o impacto mais significativo na nossa matriz energética, é transformar o diesel ou passar do diesel ao biometano e onde estamos localizados com os nossos ecocombustíveis. A terceira coisa que acontece é que as pessoas no interior do país, e você vindo da Índia, o sul global tem isso, muitas pessoas ainda usam madeira para cozinhar. Então, estamos instalando instalações para fazer o gás liquefeito para termos containers
nas instalações e distribuir para a população ao redor, que tem também um impacto social. E, portanto, há muitas coisas sendo feitas. Isso tem a ver com economia circular, economia no interior do país. Isso tem a ver também com a diminuição da pegada de carbono. E esse é o meu ponto. Essa cadeia de valor é uma cadeia de valor que tem uma tecnologia para o sul global, para descarbonizar combustíveis fósseis em carros, trazer gás para as pessoas cozinharem em vez de madeira e ter empregos no interior do país, não nas cidades, aumentar a renda nessas pequenas cidades. É uma tecnologia fantástica e, de fato, estamos prontos como empresa, como associação, a compartilhar isso com o mundo. Evandro tem feito isso. Quando falamos de crédito de carbono, o Brasil tem feito coisas óbvias. Vou passar para o Evandro. Ele foi um membro do parlamento que apresentou o primeiro projeto chamado Renova Bio, que você tem um certificado no Brasil. Não é um crédito de carbono, mas é um certificado para você incentivar o uso de combustíveis fósseis. Ou combustíveis renováveis, perdão, e assim, foi uma coisa que não estava nisso, mas foi só introduzido. Se você usa biometano, você pode coletar esses certificados, e esse certificado é comercializado publicamente na Bolsa Brasileira. Então, é muito importante para empresas como a nossa. Então, Evandra, se você puder falar um pouquinho mais sobre essa questão, sobre Renova Bio e ICBios. Uma coisa importante, quando começamos a trabalhar com Renova Bio, nós analisamos Carbon na Califórnia e eles têm alguns benchmarks, alguns padrões para etanol, etanol de biodiesel, de etanol de cana-de-açúcar, etc. Aí decidimos medir usina por usina. Quando falamos isso para as autoridades americanas, eles disseram: vocês são loucos, não vão conseguir. E conseguimos. Hoje em dia, sabemos em termos de etanol e biometano também, porque todos os biocombustíveis já está sob o guarda-chuva da Renova Bio. Quando tivermos SAF, SAF vai estar Renova Bio, eu meço a intensidade de carbono do combustível em gramas de CO2 por megajoule, eu tenho a comparação entre ele, o equivalente fóssil, e esse delta. Cada vez que esse delta se torna 1 tonelada de CO2 evitado, você pode emitir o que nós chamamos de CBU, algo como, é um certificado, é como um crédito de carbono. E aí, isso é negociado na Bolsa de Valores, negociamos mais de 100 milhões de toneladas de CO2. Mas essa é uma boa notícia, mas a melhor notícia é que nós sabemos, usina a usina, a intensidade de carbono dos nossos biocombustíveis. E isso gera oportunidades para crescer e aumentar a nossa eficiência. Ótimo. Só uma última coisa que também acontece no Brasil em termos de crédito de carbono, não incentivo de carbono, mas é aqui a gas rack, separação da venda de moléculas da venda de créditos. Isso também está acontecendo em outros mercados, ainda é bastante incipiente, mas bastante promissor em termos de futuro. Agora, estamos chegando ao final do nosso painel. Eu gostaria de agradecer os nossos painelistas, ah, Evandro Gúcio, Julio Friedman, Bruno Serapião. Eu agradeço a todos por terem estado conosco. Temos a oportunidade de falar do futuro de biocombustíveis e o papel do etanol como um insumo para o futuro. Agradeço a todos. Boa tarde para todos.